A nossa próxima convidada dispensa apresentações, não vou perder tempo fazendo apresentações, porque ela chegando já chegou, né? A nossa queridíssima deputada estadual, deputada federal pelo PSOL, ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina. Luísa, esteja em casa. Obrigada. Bom dia, companheiras, companheiros. Eu lamento não ter chegado mais cedo para ouvir, né, essa palestra maravilhosa desse jovem que realmente tem uma perspectiva, uma visão, uma compreensão da realidade humana, uma perspectiva espiritualista muito interessante. Eu agradeço o convite, mas, sobretudo nesse período do ano, as demandas se intensificam e termina a gente não conseguindo dar conta de forma adequada a todos os convites que a gente recebe. Mas eu fiquei muito feliz com esse convite, interessada em vir aqui, porque eu me introduzi no espiritualismo, ou no espiritismo, digamos assim, através de Pietro Baldi, né? Aquele italiano, que vê a espiritualidade, o espiritualismo, o espiritismo com base na ciência. E nós somos muito racionalistas, a gente só pensa na razão, né, na inteligência, na objetividade das coisas, e a gente tem muita dificuldade de entender o outro lado da vida, que é a verdadeira vida, né? É a vida do espírito, a vida da transcendência do ser humano, como parte da natureza. Nós não somos nem mais nem menos do que os animais, do que os vegetais, do que a vida. Nós somos uma dimensão da vida, né? Eu não quero ensinar Padre Nosso a vigário, né? Porque vocês, nessa área, vocês são doutores, doutoras. Mas só para dizer que eu admiro muito, né, essa concepção de vida, essa organização comunitária de vocês, a partir da compreensão do mundo dessa forma, que tem muita lógica, tem muito sentido. Se a gente estiver aberta a essa realidade, a esse outro mundo. Senão a gente se perde, né, fazendo perguntas que não têm resposta. E a gente é muito pequenininha, a nossa mente, o nosso coração, a nossa memória, tudo é muito limitado, né? É limitado pela própria dimensão, o tamanho da vida, né? Por exemplo, quando a gente pensa na história, é uma dimensão, a história se mede em décadas, séculos, milênios, né? Indefinidamente. Nossa vida, por mais que a gente viva, como no meu caso, né, é muito pouco tempo, se mede em anos. Quando eu passo desse tempo, já a sociedade já não vê a gente muito bem, né? Aí vem o preconceito, já é velha, ou já é velho. Mas, olha, quem tiver sorte de ser velho, né, vai agradecer a Deus por ter chegado aí, né? Porque a outra alternativa, o que é? A partida para uma outra realidade que a gente não conhece, né? Conhece pelas concepções, pelas visões e pelos... Uma das coisas que eu admiro muito no espiritualismo são os valores que norteiam a vida dos espíritas, dos espiritualistas, que são os valores humanos, são os valores, né, dos direitos, né? São os valores da solidariedade, da fraternidade, né, da compreensão, da compaixão. E isso, a meu ver, é o que produz a paz, né? A paz que se procura com guerra não vai chegar nunca a essa paz, né?
Então, eu só estou introduzindo isso para vocês saberem que eu não sou tão leiga nisso, não. Eu sou curiosa, digamos assim, e procuro estudar um pouquinho para ser menos ignorante numa realidade tão bonita, né? Tão fascinante como é o mundo do espírito, da espiritualidade, da transcendência, e que dá sentido, inclusive, a essa vida aqui, né? A esse mundo complicado, violento, né? Competitivo. E nós estamos no momento da política e no momento da sociedade brasileira, no momento da disputa, a disputa pelo poder, né? A conjuntura política, que foi o tema que vocês me pediram para ajudar a gente a refletir, não vou fazer da aula, não vou fazer conferência, é só refletir um pouquinho daquilo que a gente vive no dia a dia e o que nos espera, que é aonde nós vamos chegar com essa conjuntura tão complicada que nós vivemos. Isso que não começou agora. Pegando um marco do tempo, a gente pode pegar de 2013, por exemplo, né? Aquele movimento fantástico que a juventude, não só a juventude, né? O povo brasileiro saiu às ruas, aos milhões de pessoas, mais de um mês, sem nenhuma organização do ponto de vista de partido, de organização social, de sindicato, nada. O povo foi para as ruas, né? Detonados, aquele movimento, né? A jornada de 2013, por um movimento da juventude em torno da tarifa de ônibus. Subiu 20 centavos e aquilo detonou, né, uma onda de insatisfação, de indignação, de revolta até com a realidade, aquilo que estava se dando, estava acontecendo. E comparado com hoje, era fichinha, né? 20 centavos numa tarifa de ônibus, né? Gerar aquele movimento, né, que levou milhões de pessoas durante mais de um mês às ruas. Aquilo foi um marco, né, na história política recente do nosso país. E de lá para cá, só se complicou mais, né? Veio, depois disso, né, o impeachment da Dilma Rousseff, né, um impeachment parlamentar, né, não foi um golpe de Estado, mas foi um golpe, mas um golpe pelo poder legislativo, através da disputa de poder, que já estava se dando de forma bastante radicalizada naquele momento. Tínhamos vivido um período de governo democrático, popular, Lula, 8 anos, Dilma, 4 anos, depois não chegou a mais 2 anos, né? E foi a primeira vez que a esquerda, tida como as forças democráticas populares em nosso país, chegou ao topo do poder institucional. Porque tem um outro poder que ninguém lembra dele, nem percebe que existe, que é o poder popular. Os deputados, os governantes, deputados, prefeito, vereador, governador, presidente da República, os parlamentares, eles não são donos do poder. Esse poder demanda do povo. O originário do poder numa democracia é o cidadão, é o soberano. O soberano é o povo, é cada cidadão, independente de sua condição de classe. E são essas pessoas que têm o poder real. E esse poder, ele só se exercita, ele só se expressa, ele só existe de fato de forma coletiva. Eu ouvi aqui um jovem quando estava, né, insistindo, falando e abordando o aspecto coletivo da própria fé, das concepções que orientam o nosso comportamento, os nossos valores, o nosso sentido da vida. A política é uma dimensão da vida que supõe exatamente a coletividade. Não há ação política individual. Ou se houver, não é eficaz. Porque o poder só se exercita ou só se constrói coletivamente, né? Hannah Arendt, né, aquela judia, né, filósofa, deixou um legado importante de reflexão filosófica e ética da humanidade, que ela dizia, né, o ato político, a ação política é uma ação de sujeitos coletivos. Daí a importância de nós nos organizarmos
de nós nos politizarmos e de nós agirmos, né, para transformar o mundo, para transformar a realidade. Então, a gente tem que conhecer a realidade, analisar a realidade, compreender a realidade e decidir sobre as estratégias para intervir na realidade, para mudar a realidade, a partir de determinados valores. Vocês falavam na igualdade, na solidariedade, não com a palavra que eu estou usando, mas são princípios espiritualistas, do espiritismo, e que norteiam, né, a concepção de vida que orienta a vida dos espíritas, dos espiritualistas. Né? E isso tem um viés socialista. Não deve ser difícil o espírita ou a espírita, né, se apaixonar pelo socialismo. Né? Perceber que o destino da humanidade está marcado por uma possibilidade de um dia termos uma sociedade socialista. E certamente, com essa concepção do espiritismo que vocês passam e vivem, é espiritualista. Não é um mundo materialista. É um mundo em que os valores, né, da mente, do coração, da sensibilidade, do sujeito, da pessoa, né, tem espaço para essa dimensão de vida. Então, ao invés do espiritismo, da espiritualidade, se incompatibilizar com a política, é uma falsa questão. Não existe incompatibilidade. Porque ambos, né, se fundamentam e se constroem e se exercitam através de valores espiritualistas, valores socialistas, valores humanistas. Né? Portanto, eu vejo todo sentido vocês se organizarem a partir da fé que vocês têm, que vocês vivem, que são valores humanistas profundos. Né? Portanto, a negação do materialismo na sua expressão mais cruel, que gera a desigualdade, a injustiça, né? A opressão, a repressão, né? E a distribuição absolutamente desigual, cruel dos bens que todos produzem, à base da economia capitalista, da economia excludente, da economia de acumulação de lucros, de vantagens. É o bezerro de ouro que a Bíblia fala, né? O bezerro de ouro. Todo mundo fica encantado com o bezerro de ouro. E se transforma até em barras de ouro na troca de interesses do governo bolsonarista que está aí, né? Então, esse momento que nós vivemos é um momento crítico, mas, ao mesmo tempo, um momento de profundas possibilidades da gente mudar a realidade. Mas mudar, como vocês falavam aqui, o palestrante falava, né, das reformas estruturais. Né? Curar a ferida. Não é só pôr um mercúrio cromo na ferida e ela não vai sarar. Tem que mexer nas bases da sociedade, nas bases da construção das relações sociais, das relações econômicas, das relações de poder, que são as relações políticas. Então, eu fico muito feliz, né, esperançosa, além de outras razões que me mantêm assim ativa, apesar da idade, acreditando que é possível, vai acontecer, vai haver mudanças, não por milagre, também o palestrante falava, né? Então, Deus vai fazer, vamos aguardar. Não esperar de braço cruzado. Né? Jesus poderia ter ficado de braço cruzado. Não, mas ele se dispôs a ser crucificado para reparar as idiosincrasias, os crimes, os pecados, pecado no sentido mais amplo do termo social. O pecado não é individual, o pecado é social. É quando você age individualmente contra o interesse de um grupo, de uma coletividade, de um outro ser humano. Esse é que é o grande pecado, né? Pelo menos a meu ver. Então, depois daquele momento de explosão, que não foi uma explosão, não teve nenhuma base organizativa, não teve nenhum projeto, não tinha sequer, né, uma demanda explícita. Falava assim, contra a corrupção,
né? Não queremos, né, não sei o que VIP, uma educação VIP, não sei o que mais VIP, não sei o que mais VIP. Nós queremos saúde de qualidade, educação de qualidade, transporte de qualidade, viável, justo. E ali, só que faltou organização, faltou a dimensão política. A explosão, a denúncia, a indignação, a manifestação de negação é necessário, mas no primeiro estágio, né, para você se organizar o povo, né, potencializar o poder que está na raiz do povo organizado e compreensivo dos seus direitos e da certeza de que esses direitos devem ser conquistados, e a conquista desses direitos se dá pela luta política. E a luta política supõe a organização política, inclusive partido. Mas por que precisa de partido? Porque a disputa de poder se dá nas urnas, em eleições, né, livres e democráticas, que é a única forma, até agora em nosso país, que o poder popular se exercita, é votar. E votar nem sempre conscientemente, né? É a compra do voto, né? É o orçamento secreto, é os 50 milhões que se dá por um voto de um senador para eleger o presidente do Senado. Vocês devem ter visto aí na notícia do Estadão, não é que ninguém que disse, ele disse. Vieram pedir meu voto, era o partido Podemos, e o Podemos ficou fora do apoio ao presidente, o atual presidente do Senado, e eles barganharam o voto de 2 do Podemos, e um deles foi esse que veio essa semana. Deu uma entrevista para o Estadão, não sei a que pretexto, não era denúncia. Aí depois ele desconversou, tentou dizer que não era bem aquilo, mas ele até disse, olha, eu ouvi uma entrevista dele, olha, eu achava que ia ser uns 20 milhões. Aí eu fiquei, foi 50 milhões o valor do voto, a gratidão pelo voto. Ele fala de gratidão mesmo, entre aspas. A gratidão do voto, pelo voto que ele deu para eleger o presidente do Senado. Então, essa é a falta de ética política. Sobretudo a política, que é uma dimensão coletiva da vida e sociedade, tem que ter uma profunda dimensão ética, né, do bem comum, né, da igualdade de direitos, a dignidade, né, todos são sujeitos de direitos e de deveres, né? E direito à dignidade, direito de ter direitos, que aí entra já o conceito de cidadania, o direito à cidade, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à cultura, o direito ao esporte, o direito ao território, o direito a um ambiente sadio, um ambiente, a água bem tratada, né? Todos disponível dos bens da natureza, e não usar a natureza ao ponto de ela chegar a um tal esgotamento, né? O planeta Terra, ele está em agonia, né? Ele está sofrendo, ele está morrendo, ele está tentando sobreviver, e é um ente com direitos, até é um ente vivo. Se a gente aceita a concepção de que o cosmos, a natureza, nas suas mais variadas formas, né, são obra de uma inteligência superior, que a gente chama Deus, né, enfim, é um de nós, a natureza é parte, nós somos parte da natureza, né? Numa dimensão evolutiva que chegamos à consciência de nós mesmos, a consciência da vida, a consciência da morte, a consciência de tudo. É um estágio de evolução da vida no planeta Terra. Outros planetas devem ter outras expressões de existência, mas certamente nós somos um planetinha pequenininho, né, com gente dentro dele também muito pequenininho, e a gente se arroga sendo, né, a única vida que tem no planeta, e destrói o planeta e destrói a própria vida de um irmão, né, de um outro ser humano,
A violência nessa cidade de São Paulo a gente passando por esse centrão aí, dá para ver como se tratam os seres humanos nessa cidade. Que sociedade é essa? Rica, rica. A cidade de São Paulo tem um orçamento muitas vezes maior do que todos os estados brasileiros. Maior só tem o orçamento da Previdência, o orçamento, né, de alguns outros do estado de São Paulo mesmo, mas a cidade é rica. Não daria para dividir um pouco ao ponto de garantir, né, os direitos fundamentais à vida? É disso que se trata. E, lamentavelmente, o momento político do nosso país, marcado por muita crise, e uma crise multifacetada, né? É uma crise política, institucional. As instituições estão completamente desarticuladas, desequilibradas, sem nenhuma harmonia entre os poderes, se chocando entre eles, um entrando no âmbito do outro poder executivo, legislativo, judiciário, e a ausência total do poder popular. Então, nós, cristãos, homens e mulheres de fé, entre outras missões que nos cabem no tempo atual, sobretudo em nosso meio, em nosso país, é ajudar o povo a se compreender como sujeitos de direitos, né, e se perceber impotente individualmente e a necessidade de ter os outros juntos, organizadamente, tomando consciência dos seus direitos e tomando consciência de sua força, do seu poder de mudar a realidade, de tal forma que todos tenham assegurados os direitos fundamentais que constam da Constituição Federal, que é a lei maior do país. E, por sinal, nesse governo bolsonarista aí, a Constituição, que já tinha grande parte dela, um terço da Constituição já não tinha sido regulamentada, portanto não teve eficácia. Foi uma Constituição que nasceu de um pacto social avançado, com ampla e profunda participação da sociedade civil, né, influindo os vários segmentos da sociedade, né, na construção do texto constitucional, e até reclamam, criticam que nossa Constituição é muito detalhista demais, mas foi exatamente a presença da sociedade civil organizada nos seus diferentes segmentos e segmentos de classe que contribuíram com a construção da nossa Constituição, que o Ulisses Guimarães, né, nominou de Constituição Cidadã. Exatamente a riqueza, a novidade, a atualidade da Constituição de 88 se deu exatamente pela participação ativa, organizada, politizada da sociedade civil. E temos uma das constituições, no Brasil, certamente, a mais democrática, a mais moderna, a mais avançada. É um pacto social que realmente representou um momento evoluído da vida brasileira, a vida política brasileira. Só que, lamentavelmente, de lá para cá, em 88 para cá, os governos que se sucederam, mas particularmente o atual governo, ele absolutamente desfigurou a nossa Constituição. Tudo é pretexto para fazer uma emenda constitucional. A Constituição de outros países, a virtude das outras Constituições é serem enxutas e serem uma existência muito longa. Não se vive mexendo nas Constituições dos outros países. Mesmo que democracia nos moldes da nossa democracia. E a nossa Constituição, antes de ser regulamentada, porque não basta ter o texto constitucional, tem alguns dispositivos da Constituição que são auto-aplicáveis, mas grande parte da Constituição supõe a legislação infraconstitucional, que é para regulamentar os dispositivos da Constituição, para ela poder ter eficácia, poder ser aplicada e, portanto, se transformar em direitos. A Constituição, com determinação, né, de políticas públicas, o dever do Estado na garantia de direitos humanos, direitos sociais, né, direitos coletivos, né, direitos, por exemplo, direito ao meio ambiente é um direito difuso, mas é um direito. E outros direitos
que constam da nossa Constituição Federal, mas a introdução de governos, né, atrasados, né, obscurantistas, né, de direita, é um fenômeno que está dominando o mundo, né, com uma forte participação do Brasil nesse governo bolsonarista, de Bolsonaro, né, numa tendência que nega as conquistas da humanidade do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista humano, do ponto de vista individual também, do ponto de vista de todos os aspectos da vida em sociedade. Então, a nossa Constituição, antes de ser uma Constituição plenamente implantada, executada, ela hoje está totalmente desfigurada. Não existe mais Constituição Federal. Existe são mais de 100 emendas constitucionais que se fizeram ao longo dos últimos 20, 30 anos, que desfiguraram a nossa Constituição Federal. E a última PEC é essa que está na pauta da Câmara dos Deputados, que é a chamada PEC Kamikaze, que é o pós-aplicação dessa PEC, não sei o que vai acontecer em nosso país do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Então, estou emendando a Constituição, além de N outras emendas que fizeram, e agora com uma finalidade eleitoreira. Vai valer por 3 meses, até 31 de dezembro, né? Com a criação de benefícios extras, além dos benefícios que já existem, inclusive um benefício que já deveria ter sido adotado, como foi adotado no início do primeiro ano do governo, do segundo ano da crise da pandemia, que foram os R$600, né, do auxílio emergencial por conta da pandemia, né, e que agora foi substituiu o Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, né, que é de 400, caiu para 400, depois caiu para 300, depois voltou para 400, passou um período sem ser pago, né, e agora tem uma PEC, né, que vai custar mais de 40 bilhões, porque se tem esse dinheiro, por que já não aplicou antes para matar a fome? São 33 milhões de pessoas que passam fome todo dia, além de outro tanto que tem precariedade do ponto de vista alimentar, deficiência alimentar. Portanto, são mais de 60 milhões de pessoas num país que é o país que mais produz alimentos no mundo, né, e que exporta para o mundo todo. É o maior exportador de determinados produtos primários, é o Brasil, e, no entanto, não fica comida para o povo, nosso povo, que é quem planta, que é quem gera, produz os alimentos e tudo mais que a vida precisa, necessita e gera pelo trabalho humano, né, e os serviços necessários ao ser humano. Portanto, o Brasil vive uma crise multifacetada. Além disso, é uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, uma crise de valores, uma crise ética, e uma pior delas é a crise de esperança. As pessoas estão doentes, as pessoas estão tristes, as pessoas estão deprimidas. Ontem, uma pessoa da minha família foi comprar um remédio para uma pessoa que está doente na nossa família, de controle médico, remédio controlado. Era a médica passou 4 caixas e a pessoa na farmácia disse: só posso vender 2, mas não é por nada não, é para evitar suicídios. Diz que o número de suicídios que estão se dando todo dia no Brasil é porque eles não escondem, né? Porque é tão cruel demais, é tão impactante demais, que eles não anunciam os suicídios que se dão, inclusive suicídio de crianças. Então, isso dá o tom, né, de horror da nossa conjuntura política nos dias de hoje. E essa crise de esperança tira a vontade de lutar. Porque quando você está deprimido, não acredita mais em nada, acha que não tem jeito, vai ser isso mesmo, não adianta fazer nada, né? Se acomoda, quer dizer, o comodismo, nem é o comodismo é um prazer da pessoa, não é isso. É a desistência da vida,
desistir da vida. Pode não chegar ao extremo do suicídio, mas o desânimo, de forma assim, muito forte e muito longa, o desânimo é conservador, é reacionário, nos coloca no individual, olhando para o umbigo, e não vai a lugar nenhum, sequer para resolver o problema mais simples que possa ter na sua vida. E aí, sem dúvida nenhuma, se espalha, porque é contagiante. Porque o desânimo, o desalento, a desesperança é contagiante. Eu chamo o vírus do mal. Mas também tem o vírus do bem, que é a esperança. A esperança é um sentimento pessoal, subjetivo, né? Que você acredita, apesar de tudo, você acredita. Tem uma energia interior e é contagiante, é o vírus do bem. Se você chega perto de uma pessoa e você está feliz, está animado, está acreditando, está numa atitude de luta, você contagia quem chega perto. O inverso também é verdadeiro. O desânimo, o desalento, a tristeza, não acreditar em nada, deixa o outro também mal, que está perto. Então, a esperança é um sentimento revolucionário, né? Contagiante e mobilizador. Né? Porque se é uma energia que está dentro da gente, e se ela se expressa, né, vai se acumulando força, e essa força vai se somando com outras pessoas que trazem para si mesmo essa energia. A energia gera movimento, e o movimento gera ação, e a ação gera mudança, transformação. Portanto, a esperança é um sentimento revolucionário, desde que ele não seja uma atitude passiva, esperar que Deus, ou o governante A, B, ou sei o quê, ou quem mais queira. Não tem como, é você mesmo coletivamente. E é a ação política. Portanto, a política que passa, tudo na vida do ser humano é político. Mesmo sem você perceber, ter consciência. Tudo é político. Ou você sofrendo a política que os outros fazem, ou você participando e fazendo a política junto para que as coisas aconteçam na perspectiva que você busca como ser humano, como cidadão, né? E que constrói a história como sujeitos históricos. E, para não me alongar muito, porque quero também conversar um pouquinho com vocês sobre essas coisas que a gente está falando, se é que dá tempo, né? Dizer que o evento focal, central deste ano, nessa conjuntura, são as eleições, de 1º de outubro. E eleições com muitos riscos, né? Por conta do mote que o presidente usou há muito tempo para justificar que os resultados não são confiáveis, o resultado das urnas, através da votação, né, digital, e as Forças Armadas compraram essa versão, né, e aí as Forças Armadas estão intervindo no processo indevido, que as Forças Armadas é para outra função, a Força Civil é para outra função, para governo civil no país, e vai fazer, está contratando especialistas e vai fazer uma apuração paralela, embora esteja compondo a equipe técnica do Ministério do Superior Tribunal Eleitoral, participando de todas as fases de teste do processo, né, de controle das informações que se fazem para aferir, né, a lisura do processo eleitoral, mas mesmo assim está servindo de pretexto, vai servir de pretexto, e ele vai tentar dar um golpe, a partir de se ele ganha ou se ele não ganha. Se ele ganha, ainda vai se dar um tempo, mas para ele não quer ser presidente por eleições democráticas, ele quer ser ditador. Por ele já tinha fechado o Supremo Tribunal, por ele já tinha fechado o Congresso Nacional, né? E por ele não existia instituição democrática nenhuma, só ele, ditador, né? E as Forças Armadas de prontidão para matar os adversários do governo, porque ele não acredita na democracia. Todos nós de esquerda somos considerados e tratados como inimigos do rei, como inimigos do presidente, e ele nos vê de fato como tal. E tem um segmento de perto de 30% que são os apoiadores dele,
ou pelo menos seus eleitores, mas dentre esses 25, 28, 30% de eleitores, tem uma tropa dele que passa, inclusive, por armar, né, os civis, né, com esse estímulo. Não é só facilitar a aquisição de armas, é estimular, é distribuir armas. É uma política salarial para os polícias que não é para o servidor público de outras áreas. Eles estão bem atendidos do ponto de vista salarial, comparado ao que eles normalmente têm como salário, mas em troca de ser uma tropa a serviço dele. E foi em nome dessa tropa da polícia, a partir de Brasília, que ele tentou dar aquele golpe no dia 7 de setembro do ano passado, não, do outro ano. E ele já está marcando agora para setembro, 7 de setembro, um outro ato. Espero que não seja uma tentativa de mais um golpe, porque não aconteceu nada. Ele mesmo se declarou que está tentando mudar a realidade política do país, o sistema político do país, que com a eleição dele não mudou o governo, mudou o sistema. Nós temos um sistema, sabe, autoritário. Né? As instituições democráticas não estão plenamente, não estão funcionando plenamente. Há uma interferência direta dele na Polícia Federal, que é um órgão do Estado. A Polícia Federal não pode ter interferência do presidente da República, porque ele é um órgão do Estado, ele não depende de governo, não deveria depender de governo. E ele interveio várias vezes na Polícia Federal, inclusive nessa investigação a respeito do pastor lá do Ministério da Educação, né, que teve o processo, né, judiciário contra ele obstaculizado pela intervenção do presidente, que antecipou uma informação que certamente ele teve diretamente da Polícia Federal, de que ia haver uma busca e apreensão na casa do ministro da Educação. Né? E que já foi o 4º ou 5º ministro da Educação, que deixou a educação no Brasil, né, no chão, né, em todos os níveis do processo de educação, além do impacto complicador de tudo, da política de educação, que foi a pandemia, com todas as suas consequências e sequelas que deixou, além de um contingente de mortes, né, de óbitos, que é um dos maiores do mundo entre os países atingidos pela pandemia. Só perdeu por 1 ou por 2 países. 700 mil mortes da pandemia, que continua. A média diária é de centenas de mortos ainda. Então, por tudo isso, essas eleições deste ano têm um peso, uma importância e um risco muito forte, muito grande. Até porque essa polarização Lula-Bolsonaro, né, sem ter outra alternativa, é a pior coisa que poderia acontecer. Certo? Porque com esse derrame de dinheiro, né, de mais de 30 milhões com essa PEC aí, bilhões, isso vai... Pessoas que estão passando fome, 33 milhões de pessoas passando fome, outras tantas, né, com deficiência alimentar, comem uma vez por dia e olhem lá. É evidente, se chega essa onda de dinheiro na mão das pessoas, a gente já sabe o que pode acontecer, que são pessoas que não são politizadas, porque não são educadas politicamente, porque não se quer politizar o povo, não quer que o povo tome consciência dos seus direitos, das obrigações do Estado, dos governantes, e provavelmente essa PEC e o montante de recursos que ela vai derramar na mão dos eleitores, sobretudo dos setores mais empobrecidos, menos informados, né, e que não têm consciência, né, da importância da qualificação do voto. Tem que qualificar os eleitores e qualificar os votos. Os eleitores não, os candidatos, e qualificar o voto. E a qualificação do voto depende do sistema, que seja um sistema absolutamente seguro, que não haja nenhuma ameaça de distorção ou de invasão, seja do que for. E, por outro lado, respeito à vontade popular da maioria, que é o resultado das eleições
do ponto de vista de quem interessa. E mais, só uma última coisa para reforçar a vocês, é que o povo não tem consciência da força do legislativo. E só se preocupa com o candidato a presidente e o candidato a governador, e olha lá, fica mais centrado na eleição para presidente. Nem mesmo para governador é tão forte a atenção da sociedade na escolha do seu representante no legislativo. E o legislativo tem muito poder. Quando se deu um golpe, tiraram a Dilma e deixaram Michel Temer, foi Michel Temer que articulou o golpe, ele tinha praticamente zero de popularidade, e as reformas mais fortes, mais cruéis contra os trabalhadores e o povo em geral, começou no governo Michel Temer. Não foi pela força dele junto à sociedade, muito pelo contrário, foi pela força do presidente da Câmara, né, e a composição do Centrão, que é aquele grupo de partidos, né, de várias chamadas dos nanicos do Congresso, né, baixo clero, não tem isso. Você é eleito pelo povo, tem o mesmo valor, o voto, o mandato é igual, seja de um Estado que elege com menos votos, seja do Estado que elege com mais votos. É uma proporcionalidade que assegura a legitimidade do mandato, qualquer que seja o número de votos e a fonte desses votos do ponto de vista de número de eleitores. Então, quem a reforma trabalhista, que foi uma desreforma trabalhista, uma legislação, né, que já tinha quase 80 anos naquele momento, ou mais de 80 anos, foi destroçada, flexibilizando os direitos trabalhistas, acabando com a justiça do trabalho, para que o trabalhador não tenha assegurado os seus direitos trabalhistas, enquanto o patrão, o capital, né, o empregador, tenham todas as vantagens contra a força de trabalho. Sobretudo uma força de trabalho que eles fizeram de tudo para diminuir sua força, acabando com o imposto sindical, que é a base de sustentação da vida de um sindicato. Posso até questionar se é legítimo ou não. O sindicato poderia criar outra fonte de receita, porque a democracia custa caro. E o Estado democrático tem a obrigação de suprir as necessidades da sociedade civil na construção dos mecanismos de democracia, mesmo a democracia representativa, já que não se pratica a democracia direta. Uma das deficiências da nossa democracia é que nós não temos democracia direta, embora a Constituição preveja, no seu artigo 14, tem os mecanismos de democracia direta, plebiscito, referendo, projeto de lei de iniciativa popular. E poucas vezes se fez plebiscito nesse país, e poucas vezes se fez referendo nesse país. E quando os outros países de democracia igual à nossa, do ponto de vista das características de uma democracia burguesa, como é a nossa, consulta a população cada eleição que ocorre. Se, por exemplo, uma obra lá na Amazônia, por exemplo, uma hidroelétrica como a construíram lá, Belo Monte, aquilo num país de democracia consolidada, não se construiria sem uma consulta nas urnas, se os cidadãos concordam ou não com a construção daquela obra, pelo impacto que ela gera, sobretudo o impacto ambiental. Qualquer outro grande investimento de governo em qualquer sociedade democrática do mundo passa por referendo, plebiscito ou iniciativa popular, como exercício de democracia direta. Portanto, a nossa democracia é democracia incompleta, imperfeita. Só uma parte. A democracia supõe democracia representativa, democracia direta. As duas compõem a democracia, para se ter ela plena, democracia plena. Além disso, tem os desvios, a corrupção, a imoralidade, a forma como o poder é exercido nesse país. E tudo isso, minha gente, está presente na escolha que vamos fazer agora. Então, vocês que são educadores sociais, pela própria opção de vida e de fé que vocês fizeram, a relação de vocês com a sociedade organizada, primeiro ajudar a organizar a sociedade em torno dos seus interesses coletivos.
e ajudar a que ele se conscientize da sua força, dos seus direitos, e se decida de lutar por esses direitos politicamente. Portanto, a política é a única ferramenta de que nós dispomos para intervir na realidade, transformar a realidade e torná-la mais justa, né? Mais pacífica, sem violência, né? Que é dramática a violência que nós vivemos em nosso país. Não só a violência de tirar a vida das pessoas, tirar a vida das pessoas é não ter comida para ela, né? É uma forma de crime contra as pessoas. E como? Né? Então, eu teria muito mais coisa para dizer, mas precisaria de uma dinâmica diferente, senão eu canso vocês daqui a pouco estão dormindo, né? Mas era isso que eu queria colocar para vocês, agradecer imensamente essa oportunidade, tenho um respeito enorme, né, pela comunidade espírita, espiritualista de vocês, tenho até uma certa simpatia, um certo apelo, procuro estudar para entender melhor essa realidade, que eu acho que tem muita lógica, até mais do que, né, outros credos e outras opções religiosas que a gente faz na vida. Muito obrigado pela atenção.